promoção aqui em Campinas, era pra ser só ontem, mas ficou uma galerinha do lado de fora, ontem não conseguiu entrar. Ficaram lá de fora? Aí voltando hoje, que era pra dar apoio, a galera conseguiu entrar ontem e valeu por terem comparecido aqui hoje novamente. Muito legal, seja muito bem-vindo novamente a esse segundo dia de Campinas. Galera, eu tenho algumas perguntas pro Venom. Como eu não estava aqui ontem e eu não sei quem de vocês estava, a gente vai fazer umas perguntas meio genéricas. Depois a gente abre a pergunta pro público, então já vão pensando em perguntas muito legais para vocês fazerem para ele, que ele está aqui para responder as dúvidas de vocês, ok? Estamos prontos? Então, posso começar? Bom dia, Vamos lá. Eu entrei na sua página, como eu te falei, fui ver que você tem um assédio de fãs louco, o pessoal ama você entrou uma menina, eu te amo! Louca! Na verdade, só gente acabou os molequinhos falando isso. Meninos. E uma das perguntas que eu fiquei mais tentada de fazer, que eu vi que você faz vídeos sobre vários jogos, não só Minecraft. Eu queria saber qual critério você usa para fazer esses vídeos. Se você faz por gosto, se você aceita a sugestão da galera, como você escolhe? Tá, normalmente eu faço vídeos de jogos que eu gosto. Eu acho que isso é uma coisa mais fluida e mais agradável pra galera ver. Mas tem um jogo aí que a galera tá pulando bastante, que eu nunca joguei e eu não gosto desse tipo de jogo, mas eu vou jogar, que é Slender, né? Mas porque a galera tá pedindo. Mas você não gosta do gênero? Eu não gosto de me assustar. Slender é assustador. E qual é a sua preparação de você fazer um vídeo? Você tem uma periodicidade que você faz o seu vídeo. Então, como você se prepara? Tem um roteiro ou você vai e faz no que vem? Não tem preparação nenhuma. Eu gravo vídeo quando me sinto à vontade pra gravar. Fico jogando tipo o dia todo. Aí, pô, vem agora, eu vou gravar um vídeo e gravo. Não tem nenhum roteiro. O que sai na hora é o que vai pro vídeo que a galera assiste. Não tem roteiro nenhum. Muito bacana. E eu vi que existem muitas páginas no Facebook também suas. Você acha que tem umas 5? Não, você tem uma, mas existem umas 5 páginas pra você. Mas são páginas de fãs. Eles fizeram pra você, dedicadas a você. Eu comprei algumas. E como você lida com esse assédio dos fãs, os fãs ensandecidos? Eu vi que ontem o pessoal tava tipo, aqui debruçado no palco, louco atrás de você. Como é pra você isso? Cara, não é um assédio, é um carinho que a galera tem e eu curto bastante. A coisa que eu mais gosto dessa vida de youtuber, que começou há 2 anos, é o contato com a galera. Eu acho isso muito maneiro. Tá ouvindo? Tá. Eu acho isso muito bacana mesmo e acho que lido bem com a situação até. E você disse que começou faz 2 anos. Como foi pra você quando você viu que seu primeiro vídeo tinha muitos acessos? Foi uma surpresa boa assim ou você já estava esperando? Na verdade ele não tinha muitos acessos. Ele com um mês tinha 100 exibições. Mas pra mim era muito. E eu gostei bastante e foi pelos comentários da galera pedindo pra ver mais o VTCraft. VTCraft, alguém lembra do VTCraft? É o quê? Show. Era quando baixei o VTCraft. E a partir daí, que a galera pedindo pra ver mais da construção, eu fui fazendo vídeos e E aí você foi pulando para outros jogos também? Sim, abri um leque para não ficar só em Minecraft, mas o Minecraft eu sei que é um ponto forte que tá lá no canal. E é o seu jogo favorito? Não. Não é o seu jogo favorito? Ah, meu Deus! Qual é o jogo favorito, galera? Zelda? Qual? Ocarina of Time. É isso mesmo? Zelda Velocidade, a galera sabe. Ah, muito bom! E aí, galera, vocês estão prontos? Vocês vão fazer perguntas pro Venom? Todos já têm pergunta? Quem tem pergunta, levanta a mão. Cadê o staff? A Tibi vai escolher aleatoriamente uma pessoa para fazer a pergunta. Peraí, antes de fazer a pergunta, galera, ontem eu estive aqui e gravei com a galera. Hoje eu queria gravar com vocês também. Eu ver se pode aparecer no vídeo. Beleza, vou gravar.
aqui, depois eu viro pra vocês, vocês façam um barulho pequeno. Beleza? Eu não acho não. Valeu. Nossa, tá achando que nós. No segundo dia, não, ainda é maldita. Ah, viu? Eu tentei. Desculpa. Foi culpa dele, gente, ali. Pessoal, o que eu tô falando aqui agora, depois vocês vão ver o vídeo daqui da de Campinas, tá bom? Vocês não vão ouvir agora, mas depois no vídeo vocês não estão ouvindo. Oi? Então podemos abrir as perguntas agora? Galera, levanta a mão, sem machucar o amiguinho. Cadê a Tibi? Eu tô tentando chegar primeiro. Dá licença. Tibi, tem uma pessoa aqui com a mão levantada faz muito tempo. Aqui no cantinho. Pera. Eu vou chegar. Eu vou lá e volto. Lembrando, pessoal, fala tipo o nome de vocês e qual é a pergunta, por favor, senão ele não vai ter como responder. Fica bem difícil. Beleza? Sou seu fã dessa conversa e eu queria te perguntar, primeiramente, quero que você fale um maldito. Cara, sou muito seu fã, você é um ótimo youtuber. Eu queria conversar sobre você, sobre o próprio YouTube e as ferramentas, tudo que está disposto aos iniciantes do YouTube dispor. Porque, por exemplo, um amigo meu, o canal dele é Big Guns Pro, ele está há 3 anos fazendo vídeo e finalmente a Network TGS contratou ele há 1 mês atrás. E o senhor, como está há um tempinho, o senhor, todo respeito tem 200 anos. Todo respeito que tem pelo mestre Minecraft, eu queria perguntar por que hoje em dia alguns canais crescem tanto enquanto outros canais crescem muito. Seria a questão da divulgação, da qualidade dos vídeos, a edição consta, por exemplo, o Mark Zero, que tem uma edição totalmente insana, ele consegue vídeo bom, você tem aquela tecnologia digital, eu sei. Então, os canais grandes do YouTube, tipo eu, Monark, Porta dos Furos, Parafernália, quando o cara cria, tá dando pra ouvir bem, galera? Eu tô ouvindo uma voz tão baixinha, tá? Aí a voz tá vindo beleza? Quando uma pessoa cria uma conta no YouTube, o YouTube sugere os nossos canais para eles se inscreverem lá. E automaticamente estão inscritos no nosso canal. Por isso nosso canal está crescendo tanto, mas esses inscritos não são inscritos que escolheram se inscrever na gente. Foi o próprio YouTube que jogaram eles para lá. Por isso muitas vezes são inscritos fantasmas, apenas números. E o YouTube está redirecionando novos inscritos para os canais grandes. Os canais grandes estão sempre crescendo mais. Se você pegar os 10 primeiros canais com mais inscritos, eles têm uma discrepância muito grande dos canais pequenos. Eles crescem muito mais, que a gente vai em média 8, 6 mil inscritos por dia. Valeu, eu agradeço. Nossa, maldito. Próxima pergunta, pode ir. Oi, meu nome é Vitor.
Eu também fiz até um pouquinho de olho. Eu queria saber, qual foi a sua inspiração para você começar a jogar? Cara, eu sempre joguei videogame, desde que me entendo por gente. Eu tinha um Atari, meu primeiro videogame foi um Atari, um Pac-Man, falava antigamente. Então, né, eu tinha. Eu quero meu time, começou com o melhor jogo que existe. Show. Maneiro. Próxima pergunta. E aí, Bruno? Meu nome é Júlio. Eu tenho um canal no YouTube. Eu queria saber qual é o melhor network para mim começar. Cara, atualmente as networks estão todas iguais. Antigamente, cerca de no começo do ano, pelo menos, no começo do ano, uma China era a que, falando em termos monetários, uma China era a que pagava mais, mas atualmente todas as networks estão pagando a mesma coisa, e o suporte de todas acho que é bacana. Você vê que uma China agora tem integrantes brasileiros e tu não precisa escrever um texto gigantescamente em inglês, pode desenrolar com os caras em português também, tem essa facilidade. As networks estão para meios, tem outras que são bem bacanas. Valeu. Porque o motivo que eu comecei a gravar vídeos? Cara, eu comecei a gravar vídeos para mostrar o Betacraft, que eu construí com a Mona, Jarvis, Master e o Canva. Eu acho que ninguém aqui conhece o Canva. Conhece o Canva? O Canva não participou no começo da criação do Betacraft. Oi? Eu perdi contato com o Canva aquele dia, mas vou tentar reencontrar ele. Todo mundo faz direto. Vou dar uma olhada. Oi, Breno. Eu sou o Jean. Eu fui na vigência passada, acabei vendo você, mas eu tive a oportunidade de conversar com você. Estava todo mundo lá, você já estava tratado na bolsa de vocês. Uma hora lá, então vou fazer a pergunta aqui. Eu tenho um canal no YouTube também, que começou a crescer há pouco tempo, mas agora estou começando já a fazer mais fácil. Além de umas dicas de iniciante, eu queria saber uma coisa. Quando você percebeu que estava começando a crescer o seu canal, qual foi a primeira coisa que você fazia? Você divulgava? Você fazia alguma coisa relacionada a isso? Divulgava sim, eu entrava em fóruns tipo de Minecraft, eu fazia, no começo do canal era só vídeo de Minecraft, agora está tendo uma variedade maior, mas eu entrava em fóruns de Minecraft e falava, pô galera, faço vídeo de Minecraft, colocava lá o link do vídeo e sempre fazia uma divulgação extra além do YouTube, no Twitter mesmo, no Face e coisas assim do gênero. A divulgação compensa, cara. Mas chega a um certo patamar que parece que o canal cria vida própria e ele se autodivulga sozinho. E aí, meu celular mesmo, caralho? Daqui a pouco eu não tem tudo pra ele. Só um minutinho. Acabou a bateria do microfone. Microfone maldito, velho. Tudo bem, gente. Só mais um segundinho. Já vai resolver. E você sempre filmou seus vídeos com a mesma câmera? Voltou? Então, O programa, né? não, seus vídeos com a mesma câmera. Você sempre filmou com a mesma. Não, que você se filma? Ah, não. A câmera foi trocando e foi evoluindo. A beleza dela. Você sempre também. Oi, meu nome é Gabriel. Eu quero perguntar agora aqui. Quantos Skype você tem? Quantos aqui? Skype? Tenho 2, mas atualmente só uso 1. Eu tinha criado, quando eu tinha 10 mil inscritos, eu criei um Skype com inscritos, mas não dá. Aquilo até trava o Skype, foi o pessoal que tem lá. Atualmente só uso mesmo para conversar com a galera que eu sou amigo mesmo. Achei que tá perdidinho também. É muita gente, né? E a gente está tentando. Eu tô tentando equilibrar um pouco da galera de lá, um pouco da galera de cá, do fundo, do meio. O pessoal tá em pé. Oi, meu nome é Mariana. Eu queria saber qual tipo de jogo você pretende fazer com o seu Monarca? É uma surpresa nossa. Tipo de jogo? Não, assim, a empresa não é para criar jogos, mas futuramente o Monarca e o Leão irão falar mais aprofundadamente sobre essa empresa. Eu prefiro não estar falando dela agora, sem se importar. Pode ser?
Mandaram te entregar. Segredos. Tava aqui no palco. Pega o segundo. Nem dá pra ver. Ah, tá aqui. Entendi, porque é pequenininha. Oi, Bel, bom? Eu sou aí eu queria saber qual foi o primeiro console que você jogou Mario? Foi o Nintendinho, cara. Eu sempre tive todos os consoles. A partir do Atari até agora eu passei todos os consoles que tiveram eu tive. E o Nintendinho, eu acho que o primeiro Mario que eu joguei foi o Super Mario Bros 3. Era o terceiro jogo do favorito. Se cada um por isso, eu fui no lugar dele. Oi, filho, meu nome é Camila. Nossa, aqui. Atrás do celular. Eu queria pedir que você ajudasse meu amigo. O canal dele é Micraneft Junqueira. Ele fez um vídeo de server de feromonas. Fez um server de quê? 1.4.7 de feromonas. E como que eu poderia ajudar seu amigo? Como que eu posso ajudar seu amigo, por favor? Pelo menos você dá um curtir e adicionar uns conflitos que vai ajudar a família. Ajuda mesmo. Eu vou dar uma olhada no canal do seu amigo. Você tá aqui bem, o povo aqui na frente. Oi, Belo, beleza? Meu nome é Leonardo e eu queria perguntar pra você, por que a Madi não veio pra cá com você? A Madi, ela esteve aqui em fevereiro. Eu voltou para Portugal agora, mas a gente está resolvendo isso. Oi, Belo, beleza? Eu vou perguntar, quando você mudou para Portugal, assim, quando eu mudei para Portugal, a minha irmã já morava lá, com o marido dela. E, cara, eu comecei a trabalhar por dentro depois, não tive muitos problemas de finanças lá, nem nada disso. Foi tranquilo até. Eu acho que como todo mundo tem um canal, eu também tenho. Eu queria saber como você fez a pergunta, como você pode depois disso, assim, como você fez a inteira. Assim, eu não sei se a galera sabe, mas a primeira vez que eu apareci num vídeo foi um vídeo especial de 100 mil inscritos. Até então eu não tinha aparecido no nenhum, era só vídeo de jogos. E foi um especial. Se você ver, tipo, eu tô igual eu tô aqui agora, em cima do palco, eu tô aqui, não sou com vergonha danada, mas é coisa que a gente tem que superar. E aos poucos eu fui se inibindo em frente à câmera. Isso é mesmo com o passar do tempo. Quanto mais você gravar, mais esse inibido vai ficando e essa vergonha vai desaparecendo aos pouquinhos. E eu? Oi, Bel. Oi? Ah, gostei. Eu queria te perguntar, por que você parou com a série do Magin? Então, ontem me perguntaram isso também. A série do Magin, assim, no meu PlayStation 3 ele estava na casa do Mano Monark, ele trouxe o portal pra cá. Mas agora eu já peguei ele, só que ele deu um problema, tive que formatar o meu PlayStation 3 e tenho que jogar o Magin tudo de novo. Eu tava muito longe, cara, e eu não tô com muito tempo pra jogar o Magin até chegar no ponto que eu tava. Mas futuramente pode ser que a série retorne. Calma. Vamos lá, mais atrás tem aquele ali de mão levantada, tá desesperado. Levanta a mão de novo, de camiseta preta, do One Piece. É do One Piece? É o One Piece mesmo? Não dá pra ver, Naruto? Não sei. Oi, Belo, meu nome é Vitor Gami do canal do Stream e eu queria saber se você aceita se casar comigo. Cara, o meu coração pertence ao Mark Zero. Mas você nem pagou um jantar pra ele antes? Como assim? Não ficou de joelhos? Não comprou uma aliança? Meu nome é Vitor, eu queria saber por que você não faz vídeo tipo de jogos práticos, tipo de gameplay, tipo de play, outro jogo para jogar com os inscritos. Porque tem pessoas que verem no vídeo, mas não tem um jogo, eles querem jogar um jogo
vou jogar com você, por que você não faz esse tipo de vídeo? Eu ainda não tinha pensado nesse assunto, mas que nem o jogo tático, você falou LOL. Sabe muita gente curte LOL, é um dos jogos mais jogados atualmente no Brasil. Eu particularmente, cara, não gosto de LOL. Se eu fizesse um vídeo de LOL, eu tenho certeza que iria ficar uma coisa muito ruim. Por isso que eu não trago LOL. Mas Point Black pode ser que até apareça se surja alguma coisa assim. E aí, meu nome é Marcos e eu gostaria de saber você não grava vídeo de Assassin's Creed 3? Assassin's Creed 3? Assim, eu trouxe um vídeo do Assassin's Creed 3 pro Nintendo Wii U, só mesmo para experimentar o jogo e mostrar pra galera como que era a jogabilidade dele no Wii U. O Feromonas, aquele cabeçudo, ele fez uma série completa do Assassin's Creed 3 e eu não queria fazer no mesmo tempo que ele. Ele terminou há pouco tempo e eu acho que de momento não vai rolar Assassin's Creed 3 porque eu tô sofrendo e a série dele foi muito bacana. Vamos lá, mais uma pergunta. Nunca fui tão assediada na minha vida, gente. Tá desesperado. Diego. Por que? Porque eu sempre gostei desse anti-herói inimigo do Spider-Man. O Extreme era, quando o Extreme eu vou falar pra galera saber, era um grupo que a gente tinha em Teresópolis de amigos que se chamava Equipe Extreme. Eu, o Venom e o Extreme da Equipe Extreme ficou dando Extreme. Oi, Venom. Eu queria saber por que você mudou para o Brasil. Eu voltei para o Brasil? Bom, em princípio era por causa dessa empresa que eu ia abrir com o Monark e com o Leão. Mas quando eu cheguei aqui, cara, também revi meus amigos antigos e me deu vontade de mais voltar para Portugal. Eu vou ficar aqui agora direto, só vou Portugal mesmo para visitar e a passeio. Bom, então vamos ver ainda não, mas vai fim. Fala aí, Breno. Fala aí, maldita. Juliana, e eu tenho uma pergunta. Antes de começar o seu canal, você já era viciado em games? Sempre joguei muito videogame, desde molequinho. Desde a época do Atari. O Atari que me deu foi minha irmã. E eu acho que ela foi a grande causadora disso, terminar com o Atari com o Pac-Man. De quê? Da Craftland? Cara, eu joguei de Craftland uma vez e agora eu não consigo mais entrar porque tem outras fotos que a gente vai ver no Extreme, tipo, minha senha está registrada, mas pode ser que algum dia eu faça qualidade de mim de lá se resolver isso, mas eu estou pensando em fazer um vídeo. Oi, Venom. Meu nome é aqui embaixo. Meu nome é Matheus e eu queria saber, nas séries que você faz, você se inspira mais por você ou pelo que seus inscritos pedem? Cara, geralmente eu faço as séries de alguma coisa que eu acho que vai ser bacana, que eu gosto. Mas se a galera estiver pedindo muito também, eu também faço. Mas geralmente é de coisas que eu estou me sentindo bem para fazer. E, Venom, eu vi que você recebe muitos pedidos pelo seu canal, Facebook, tudo. Qual foi o pedido mais absurdo que você já recebeu? O cara pediu pra casar com ele, maldito. Esse foi o mais absurdo de todos, da vida. Ai, meu Deus. Tudo bem? Quando você foi para a China, você deveria ficou mais. Você recebeu um contato de outros networks? Recebi propostas de outras. Não posso dizer, mas recebi propostas de outras networks, sim. Pediram para mostrar o que eles ofereciam e o que eles chamam de pró e contra. Eles sim. Acho que todo um clube grande recebeu propostas de outras networks. Oi. Você pretende fazer mais vídeos com a Playbar? Me perguntaram isso ontem, por que ela se envolve com a Playbar, aquela maldita? Assim, nós começamos uma série no canal dela, de Portal 2, um co-op, e eu acho que a gente vai terminar essa série no canal dela, sim. Oi? Mano, peru pelos peitos das meninas. Divertido, velho. Assim,
God of War é um jogo muito fera e tem umas cenas bem bacanas lá, cara. Tu viu o episódio da Afrodite, né? Sabia? Isso aí. Eu lembro, opa. Queria perguntar, qual você acha que é o segredo do seu sucesso? Cara, eu também queria saber. Se bem que eu acho que não sei, não tem sucesso. Eu acho que tive sorte de começar há muito tempo atrás, tipo há 2 anos atrás, existiam poucos canais que faziam vídeos de jogos, era o Zangado, o Monark e tive essa sorte de começar no tempo certo, no jogo certo também, que foi Minecraft, e a partir daí o canal foi crescendo e o sucesso foi aumentando, o sucesso do canal. Foi sorte, de verdade. Oi. Eu queria perguntar, que você usa para gravar? Então, exatamente. Para gravar eu uso o Fraps, mas eu experimentei agora o Everton Mirilis, ele também é muito bom. Por quê? Porque ele grava o som do jogo e o som da nossa voz separado, é muito track. Assim podemos aumentar ou diminuir o som da nossa voz. Tipo, muitas vezes no jogo na Steam, o som do jogo fica mais alto do que a nossa voz. E com o Fraps não dá para contornar isso, dá volta a isso. Mas com o Everton Mirilis dá para a gente aumentar a nossa voz e diminuir o som do jogo. E o programa de edição que eu faço é o Sony Vegas 11. Eu também uso. E aí, vem? E aí, como você não, Ju? Entendi. Quem são os aventureiros? Quem são os aventureiros? Eu acho que essa é a pergunta que mais aparece nos meus vídeos e no Twitter. Os aventureiros, tipo, sou eu, o Feromonas, o Jarbas e o Master. São as 4 pessoas. Cada um tem a sua própria vida. O Feromonas está fazendo faculdade, o Jarbas também, e o Master trabalha. E eu estou no Brasil. A diferença com os horários da gente aqui do Brasil para Portugal são de 4 horas. Portugal são 4 horas mais tarde. E muitas vezes o nosso horário não se coincide para a gente se encontrar no Skype os 4 ao mesmo tempo para poder gravar os aventureiros. É uma série muito difícil de gravar por causa dos horários. A gente fala, eu coloco o Monark, coloco o Leão. Cara, com 4 já é complicado, imagina se colocar. Estou pensando menos, viu, aqui. Com 4 é complicado, imagina com 5 ou 6. É mesmo só a falta de se encontrar no Skype os 4 ao mesmo tempo. Oi? Tudo bem? Patrícia, eu sou uma idade. Opa! Na verdade, não é uma pergunta, é um pedido. Eu queria saber se tem noção da dimensão da sua firma hoje, das crianças, e saber quais empresas novas, se tem essa preocupação em relação a uma coisa legal, porque vocês são muito importantes nessa construção de hoje. Então, no espaço das fundações. Então, eu queria pedir para levar isso para a pensando muito mais. Sim, com certeza. Eu, Feromonas, Monark e Leão, que a gente tem uma preocupação muito grande, porque a gente já falou nesse livro, que a gente sabe que essa galerinha pequena que nos assiste. E tipo, a mensagem que eu passo para minha sobrinha, que ela é moçodola, ela tem 7 anos, ela assiste todos os meus vídeos, eu faço um vídeo pensando no que ela vai ver. E não passa nenhuma coisa ruim, é só coisas boas, sem palavrões, com conselhos bacanas, mas pensando sempre na galerinha assim. Vai ter sempre uma mensagem maneira lá, tá bom? Oi, Helena, cadê? Oi. Olá. Ah, tô te vendo. É mãe de Minecraft. Show. Sou sua conterrânea e queria saber de onde você é, no Rio. Sou de Teresópolis. Ah, é? Sou de Copacabana. Sou do Rio, não. Eu sou da Lívia e eu queria perguntar, eu assisti muitas vezes de Raid, quanto você daria pro jogo, tipo, pelo gráfico, essas coisas? Cara, eu daria um 9, porque tá muito bom o jogo, tanto a história em si quanto o gráfico, mas o gráfico do PC, porque os gráficos dos consoles não tá muito maneiro. Eu chamei a atenção pra galera pra dar uma olhada no cabelo dela. No console parece uma banana fixa, e no PC não, é todo soltinho o cabelo dela, tem movimento próprio. Tá muito bom. Valeu.
seu console favorito? Eu acho importante, acho importante. O meu console favorito é o Nintendo 64. Por quê? Porque tem o Ocarina of Time. Porque tem o Ocarina of Time. Exato. Você olha que sabe, seu momento. Mas você se considera ista? Tipo, nintendista, sonista, caixista? Cara, eu quando era mais moleque, eu era nintendista. Muito nintendista. Mas agora eu jogo todos os consoles, tenho as plataformas, não sou mais ista. Você não é tendencioso? Tipo, esse lançamento da Nintendo com certeza vai ser muito melhor que qualquer outro. Não, quando lançam Zelda, eu tenho certeza que vai ser muito melhor que isso. Então você ficou muito feliz com essa notícia que saiu umas semanas atrás, da continuação do Link to the Past. Sim, tá muito maneirinho. Eu vi o trailer, tá muito bom esse o trailer que eu. Veja o Creeper. Fala, beleza? Tudo bom? Eu tenho um canal no YouTube e eu recebo bastante mensagem anunciando os outros canais. Você acha que vale a pena divulgar o canal dessa maneira? Cara, eu nunca fiz isso no canal de ninguém. Eu divulgava em fóruns, blogs, coisas do gênero, Facebook. Mas eu não importo que façam isso nos meus vídeos. A galera vai lá, divulga, eu vejo e é na boa, eu não importo. Mas eu não acredito que seja a maneira mais correta de fazer isso, até porque os outros inscritos que estão vendo aquilo formam um tipo que meio um hater do cara que está divulgando o canal dele no canal de outra pessoa. Mas eu pessoalmente não importo que a galera faça isso nos meus vídeos. Se quiserem continuar, é na boa. Oi, vendedor. Meu nome é Fernando. Câncer. Eu saber se dá para viver disso. Você ganha dinheiro, você dá para tranquilo. Não falo que é tranquilo, mas dá para viver disso. Antes de começar com isso no YouTube, fazer vídeos para o YouTube, de jogos, de vlog, eu era programador de CNC. A partir do momento que eu vi, eu não preciso estar em CNC para dedicar só aos vídeos. E tô vivendo disso, desse sonho que eu faço para mim, que eu acho que é o melhor trabalho do mundo, há cerca de 1 ano e meio. Mas dá. Se o cara se empenhar bem, se dedicar aquilo, dá tempo de vídeos. Não me dá uma parte da sua herança. Experiência com capitães, inscritos, etc. Que dica você dá, conselhos para os youtubers novos que estão vindo ali com vídeos mais velhos? Então, o que eu sempre falo pra galera é pra fazer vídeos de jogos que eles gostam de jogar. Não é fazer vídeo tipo, se o cara não gosta de Minecraft, faz vídeo de Minecraft porque tá na moda. Não gosta de Call of Duty, faz porque tá na moda. Não, faz um vídeo daquele jogo que você gosta e isso vai aparecer no teu vídeo. E se preocupa principalmente com o áudio. A imagem não precisa ser 100%. Você pode tirar isso pelos vídeos antigos de Zangado, que ele filmava com uma câmera, a televisão dele. Mas o áudio era bom, a gente ficava vendo o vídeo de Zangado pelo áudio. Se tiver uma imagem ruim, não é muito importante, mas o áudio eu acho que é fundamental também para o canal. Antes da próxima pergunta, eu queria pedir para a galera não ficar berrando, falando muito alto, porque é difícil de ouvir aqui no fundo a entrevista, beleza, galera? Vamos colaborar aí com o silêncio para todo mundo ouvir e participar. Eu queria saber qual foi a série que você mais gostou de gravar? Shadow of the Colossus. Eu acho que foi uma série muito épica, me diverti bastante. E eu, tanto que quando terminei, quando zerei o jogo, eu coloquei ele como o meu segundo jogo favorito, de sempre. Entrou no lugar do Mario Bros 3. E aí, professor? Não tô te vendo? Fala aí, meu gente. Eu queria que você tinha perguntado que dica você dá para canais pequenos, porque eu também estou canais de Minecraft, são jogos assim que a maior parte das pessoas gostam. E eu queria saber que dica você dá para crescer o canal e para entrar no time. Então, para crescer o canal, eu acho que hoje em dia é um pouquinho mais complicado do que antigamente, porque todos os dias surgem canais novos, e muitos, canais bons, de qualidade, de imagem e de áudio. Cara, sempre se divulgar em sites e fóruns, como Minecraft, BR também, lá tem uma seção de divulgação de vídeos. Coloca lá no YouTube, chama a galera para dar uma olhada. Se eles gostarem, com certeza que pode dar o canal crescer. É divulgação mesmo.
da turma. Fala com esse mundo aí. Eu não tô ouvindo. Ele comprou esse boné pra você, ele pode te entregar? Claro. Deixa eu passar aqui só um instantinho, por favor. Meninas ou meninos, se vocês tiverem presentinhos, separem todos e entreguem depois na sessão de Exato, vamos tirar fotos depois, galera. Pode entregar também antes de tirar fotos. Posso, pode. Sim, menino. Eu queria saber como é que tá a Zelda, você prefere pedir ou paçoca? Cara, eu prefiro paçoca e a Zelda tá cada vez mais gordinha, parece comigo. Pudim de paçoca, já pensou? Isso, era perfeito. Não é? Tipo, as melhores coisas do mundo. E aí, e agora em Portugal? Se é boa a vida, como que é? Se é tranquilo? Assim, Portugal é um país muito tranquilo. Eu não sei se vocês viram o vídeo que eu fiz com o Monarca e o Leão, que nós saímos de carro e entramos numa estrada. Tipo, não tem trânsito. Não tem trânsito nenhum comparado com o Brasil. A coisa que eu sempre falo de Portugal é isso. A tranquilidade que eu não estou tendo aqui no Brasil agora. Sempre que eu saio, é sempre um trânsito infernal e a coisa que eu mais detesto é ficar parado no trânsito. Mas é uma cidade tranquila, um clima agradável, no inverno faz muito frio, e no verão faz muito calor também, é de extremos. Próxima pergunta. Aí, beleza? Tudo bom? Fugindo um pouco do assunto de games, você já gostou bastante desse ano, né? Cara, vocês viram os vídeos do Mano Monarca que ele fez aí jogando no Mano Strike? Eu gostei, deu uma ralada no cotovelo, no ombro aqui atrás, ficou roxo. E sempre o pessoal se machuca, mas não é nada muito grave. Marcelo também não foi gravado. Eu levei 360, o outro cara deu uma ralada aqui nas costas dele, ficou em carne viva, eu gostei muito do vídeo. Cadê a próxima? Aonde? Ali. Você vai gravar o Assassin's Creed 4 quando lançar em outubro? Assim, quando lançar, eu tenho que fazer pelo menos um vídeo pra ver como é, as primeiras impressões do jogo. E tu espera também do GTA V. Você está empolgado por algum lançamento em especial esse ano? GTA V, eu quero muito. Só esse? É, o que eu quero mais. Qual outro? BF4? Não é muito meu gênero, eu não estou muito ansioso por ele. Qual? Não entendi. Também não entendi. Não é sempre a mesma coisa. São muito melhores. Cadê a próxima pergunta? Onde? Ah, meu Deus, ali, ó. Mais legal? Aqui, ó. Oi. Oi, Ben. Eu sou o Rafael. E o que você prefere? PlayStation 3 ou Xbox? Isso. Não é difícil não, pra mim é fácil. Eu acho difícil falar pra galera porque tem pessoas que não gostam muito. Mas eu prefiro o PlayStation 3. Por causa dos exclusivos. Os exclusivos do PlayStation 3 são muito melhores que os do Xbox. É chato, mas é pior, tipo, no Xbox você tem que pagar pra poder jogar com seus amigos, né, gente? Convenhamos. Online só pagando. Oi, Ben. Oi. Você podia fazer mais vídeos de Darksiders 2? Vou trazer mais vídeos da Darksiders 2. Eu não ficou complicado porque você foi apagado também. Você falou de Shadow of the Colossus, você pretende jogar Ico também? Você já jogou? Eu joguei a primeira fase. Sim, o livro saiu antes do Shadow of the Colossus, O mas Shadow ele é a continuação. Mas ele é continuação. Não, o Ico é a continuação do Shadow. Mas esse foi lançado antes do Shadow of the Colossus. Eu pretendo fazer, não sei, um vídeo antes do livro, pra ver o que a galera acha, se querem sério ou não. Eu vou fazer uma experiência pra ver. Ali, ó. Ben, quero saber qual é o anime que você mais gosta. Alguém sabe que eu chutar? Naruto? Não. Não. Dragon Ball?
Eu acho que você pode dar uma dica pra galera adivinhar. Sim, eu vou falar o nome do protagonista. A galera vai saber. Não, será? Não vou falar o nome do protagonista, não. Vou falar o nome dos amigos do protagonista. Riei. Ah, Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho. Quem conhece? Deve estar dando no chat, acho que o pessoal não pegou. É muito antigo esse anime, eu acho que a galera que tá aqui ninguém conhece. Falei muito, falei. Quem já assistiu Yu Yu Hakusho aqui? É, a galera mais nova. Assistam, Assistam, galera. O Yu Yu Hakusho é muito fera. O Superman, cara, é. Oi. Não entendi. Você vai voltar com o Wii U e o New Super Mario Bros. Sim, o Wii U, eu quero trazer os vídeos do Zombie U, que esse jogo é bem bacana mesmo, a interação é bacana, mas tipo, o Zombie U, eu quero colocar uma câmera me gravando, vou colocar aquela telinha, porque a gente tem uma interação grande com o controle dele, olhando para o lado, vendo mexendo nas coisas. E o meu Super Mario Bros. 2 é para continuar também. Oi? Outro jogo que saia? Assim, se tiver algum lançamento bacana, sim, tô esperando um Zelda pra ele. Não joguei. Bayonetta 1 não. Você gosta de God of War? É meu. Eu tenho, mas eu joga. Vai pra casa agora. Aonde? Ah, e fizeram uma pergunta tendenciosa, né? Se você preferia Play 3 ou caixa. Eu tenho uma pergunta tendenciosa, mas eu acho que eu já sei a resposta. Qual? Você Venom Stream por causa do Venom. E aí, desceu o Marvel? É tendenciosa. Só Marvel. Gosto mais. Quem aqui gosta de Marvel? Sei. Próxima pergunta. E aí, beleza? Tudo bom? Então, eu queria saber quais são suas expectativas para o PlayStation 4. Cara, eu acho que vai ser a parte principal deles, vão ser os gráficos. Que ele vai ser, tipo, muito mais poderoso que o PlayStation 3, mano. Eu não sei quantas vezes que eu não me adentrei nesse assunto, mas eu acho que a parte principal deles vai ser o gráfico. Diferente do Wii U, que ele é uma nova geração, ele não pode ser considerado uma nova geração, né? Porque o gráfico dele é parecido com o PlayStation 3, mas o PlayStation 4 tenho certeza que vai ser uma coisa aí muito cara. Você já jogou Ghost 2? Já fez o quê? Você já jogou Ghost 2? Já joguei o Team Fortress 2 em live stream, na Extreme Gamers. E sempre que se junta para jogar, eu, o Master, o Foromones e o Jarvis, a gente joga Team Fortress 2. Não é o estilo do meu jogo preferido, o Jarvis é o melhor jogo que o Jarvis tem. Ele tem mais de 2.000 horas de Team Fortress 2, mas eu fiquei 80 horas de Team Fortress 2. Aonde? Eu queria perguntar se você podia fazer 2 vídeos. Cara, eu não tô conseguindo fazer um vídeo por dia, quanto mais deles, é complicado. Eu estou tentando voltar com o Venoninho, tipo, vai ser 2 vídeos por dia, um em cada canal. Você gosta de Shadow of the Cloud? Tem há um certo tempo tem rumores sobre o The Last Guardian. Se você tem expectativa de alguma coisa assim. Cara, esse The Last Guardian tem muitos anos que tá esse rumor, exato, obrigado. Esse rumor. Eu tenho expectativa por ele, mas tipo, se é um certo ponto que a gente vai perdendo a expectativa, porque o jogo nunca mais sai. E esse é algo muito épico também. Pelo menos as imagens que passam, cara, aquilo deixa qualquer um doido pra jogar. Mas dá um pouquinho de medo de virar um Duke Nukem Forever, né? Exato. Acho que não vai ser. Tipo, muito, vai sair. Não, brincadeira. Venom, qual foi o melhor jogo do PlayStation 3 que você já jogou? Cadê você? Cadê você? Qual foi o melhor jogo do PlayStation 3 que eu joguei? Assim, eu ia falar Shadow of the Colossus, mas a plataforma original dele era do PlayStation 2, eu joguei no 3. Mas no
Magician 3, cara, eu acho que a série do Uncharted, o Nathan Drake, é muito fera. Meu nome é Yara. Que estilo de música você gosta? Estilo de música? É o que? Rock? Não, cara, eu sou bem liberal pra música. Na verdade, eu escuto pouca música, não escuto muito. Eu nem vejo televisão. Eu passo mais tempo na internet e jogando. Eu não escuto muita música. Eu gostaria de saber se você vai postar um vídeo daqui da Joelha Minha. Amanhã eu não prometo, mas vou postar sim, vou postar 2 vídeos. Vou postar um vídeo aqui do evento em si, com a galera que apareceu, e depois, passado uma semana, eu vou postar um vídeo com as coisas que a galera me deram. Ontem me deram bastante coisa, eu vou mostrar no vídeo do momento que eu fiz com o evento que eu em Porto Alegre. Também você podia gravar um vídeo comigo. Se tiver tempo, gravamos. Pergunta de mãe agora, hein? Aí sim. Oi, tudo bom contigo? Eu não jogo videogame. Agora, tem um pessoal lá em casa que vive em torno do que vocês fazem. Você, o Monark, o Leon, o Feromonas, vocês têm noção, vocês têm a dimensão do quanto vocês influenciam essas crianças que, por exemplo, ele diz que ele quer ser youtuber, ele já tem canal, ele estuda sobre isso, ele encara como profissão. Você não acha legal, de repente, contar para essa moçada os percalços dessa profissão, aonde é difícil, porque tudo que está no vídeo e engloba a fama tem um certo clamor, então todo mundo quer. Agora, vale a pena você explicar para eles o quanto é difícil a gente se destacar e que precisa estudar, que não dá para passar 24 horas na live com vocês tweetando, feitos doentes, entendeu? Sem ofensa, eu admiro muito vocês, eu acompanho, ele tem só 11 anos, então eu quero saber o que ele está fazendo e com quem ele está falando. E como eu acredito que muitos pais e mães daqui, vocês procuram mostrar para eles a parte do bem, mas também a dificuldade que a vida engloba em todos os setores. Assim, tudo que é demais. Tudo que é demais é prejudicial. Tem que ter um certo limite para tudo. Seu filho, outras crianças não podem passar, tipo, 12 horas em frente ao PC, que é muito prejudicial. Eu passava 12 horas em frente ao PC quando eu morava em Portugal. Tipo, eu não tinha vida social com a galera. Passava mesmo 12, 14 horas enfiado em frente ao PC, na internet, conversando com a galera, jogando videogame. Tudo que é demais não é benéfico pra galera. E eu acho que no live stream, já falamos sobre isso, eu e o Macaco, conversando com a galera, e você perguntou da dificuldade de se tornar um youtuber. Bom, eu comecei fazendo por gosto. Eu fiz, tipo, eu não sabia que dava pra ganhar dinheiro fazendo vídeo pro YouTube. Não sabia. Comecei fazendo porque eu gostava. E se eu não recebesse nada do YouTube, eu continuaria fazendo por gosto. Porque eu gosto do que eu faço. Eu amo isso que eu faço. É um trabalho de sonho. Quando eu comecei, eu fiz 6 meses de vídeo, postava vídeo quase todos os dias. Eu acho que quando eu entrei na China, eu estava com 80 vídeos já postados, sem ganhar nada, perdendo meu sono, porque eu não fazia uma coisa que eu gostava. Mas tudo que é demais é prejudicial, e a galera tem que saber, sim, e eu estudo aqui na frente de tudo. Não podem largar, tipo, eu sei que a galera sabe, quando o Monark fala, não estuda, não sei o que eu estudar, mas ele não dá um conselho para vocês fazerem isso. Ele fala pelo que ele fez, mas a galera não, tem que preocupar primeiro com o estudo e depois entrar nessa grande YouTube, que não é muito fácil. Antigamente foi fácil pra gente, pra mim, pro Monark, pro Leão, pro Edu, crescer, porque havia poucos canais pro jogado, havia poucos canais de games, e a gente criou uma população muito grande e estamos crescendo cada vez mais. Mas os canais novos agora é muito complicado, não vou dizer que é impossível, mas é muito complicado eles começarem a viver disso agora.
Você não acha que, talvez, eu também penso nisso, não porque eu sou mãe nem nada do gênero, mas acho que eu sou mais velha que o pessoal. Você não acha que compensa, às vezes, vocês se juntarem e gravarem um vídeo de cunho mais social, dando uma mensagem forte para essa galera? Nós nunca fizemos isso, de mandar uma mensagem, todo mundo irmão junto, mas é uma coisa a se pensar, para mandar uma mensagem para essa galerinha que se espelha na gente. Sim, por favor. Próxima pergunta. Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu dou vídeos primeiramente, e eu queria perguntar duas coisas. Se você gosta de The Walking Dead, e se você concorda que ele tenha ganhado o prêmio de melhor jogo de 2012. Assim, eu assisto a série The Walking Dead. Em 2 dias eu assisti a primeira temporada e a segunda. Muito rápido. Mas o jogo em si, eu nunca joguei o jogo The Walking Dead. Eu vi no canal do Feromonas e no canal do BRK Seguro. O vídeo do eu acompanho todos os dias. Para mim, o melhor canal que tem no YouTube é o YouTube. E eu não joguei, pretendo jogar The Walking Dead para depois eu poder fazer a minha crítica. A série, em princípio, é muito boa. Não entendi. Sim. Aonde? Ali. Meu nome é Eduardo. Muito bom, cara. Eu queria saber por que você parou de fazer live stream. Eu parei de fazer live stream porque a minha internet me permite fazer live stream. Ela cai, tipo, de muito pouco tempo ela tá caindo. Eu não quero começar, a live stream geralmente dura 1h30 no YouTube. As minhas, pelo menos. Eu não quero começar uma live stream e passar 40 minutos, a minha internet cai e a galera que está assistindo, geralmente são 17 a 25 mil pessoas que estão online vendo live stream. E eu não quero que termine, de repente, a galera, cadê? Não, sumiu porque eu minha internet em casa. Eu não quero que isso aconteça. Quando tiver internet boa, que fique mantendo um fluxo bom, a live stream vai voltar. Eu acho que nós estamos chegando já ao final da palestra. Sim. Vamos fazer mais umas 2 perguntinhas e a gente acaba? Pode ser? Então... Oi, Tudo bom? eu sou o Vitor, eu queria perguntar se você pretende comprar Pretendo. Eu tenho que comprar os consoles novos que estão saindo para fazer vídeo para a galera. Oi, muito bom. Por que o canal da Extreme Tá parado há bastante tempo. Eu próprio mim, mas de certeza que acontece mesmo com Feromonas, com Jarbas e com mais. Eu estou conseguindo fazer vídeo mesmo pro meu canal. Tipo, às vezes, essa semana, meu canal está 2 dias sem postar vídeos. Ontem não entrou, sábado não entrou no vídeo, e hoje também não entrou. Na verdade, no sábado ele entrou um vídeo, só que entrou um vídeo de Tomb Raider repetido, isso é normal. Eu gravei um vídeo novo, mas coloquei um vídeo antigo. Alguém reparou no vídeo que saiu ontem? Era o episódio 11 que eu coloquei, mas era o 3, já tinha gravado e coloquei ele enganado. Aí vi os comentários da galera e apaguei o vídeo. Eu coloquei 2 dias sem entrar vídeos e isso não acontece, acho que há muito tempo. 2 vídeos eu acho que com certeza colocar, 2 dias seguidos. Então é isso, galera. Acabaram essas perguntas, a gente já acabou o nosso tempo, infelizmente. Mas vocês podem formar a fila para tirar foto, pegar autógrafo. A Tive tá ali do